Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou o Protagonista. Aqui você vai aprender a arte para conquistar suas metas com o mínimo de esforço. Eu sou Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é estar certo ou ser feliz. A escolha é sua. Esse episódio vai ser muito importante para você porque eu conheço várias pessoas, fui uma dessas pessoas durante muitos anos da minha vida, que são aquelas pessoas que são engolidas pelo tempo, né? Você tem aquela sensação, às vezes, que acabou o dia, acabou a semana e você não rendeu nada, ou às vezes trabalhou demais, mas não conseguiu fazer nada para você. Às vezes isso acontece até de final de semana, né? Você pensa, poxa, pelo menos agora, final de semana, vou aproveitar, chegou sexta-noite, e a hora que você vê já é domingo, você não fez nada de produtivo, e talvez corrigir esse único ponto pode ser que você passe a ter muitas horas ao longo do seu dia, horas extras, que vão te ajudar a você poder colocar isso para produtividade, para render mais, para fazer aquilo que você quiser. Eu acredito que esse é o maior ou um dos maiores ladrões de tempo que existem, né? O que são ladrões de tempo? O WhatsApp é um ladrão de tempo. Você pode passar horas ali perdido nas mensagens e a hora que você vê, você não fez nada, aquilo não te trouxe grande satisfação, mas às vezes foram ali 1, 2 horas, né? Redes sociais também, um grande ladrão de tempo, né? Você às vezes passa muito tempo ali nas redes sociais, você nem imagina quanto, poderia estar aproveitando esse tempo para outras coisas. Mas qual que é o maior deles, na minha opinião? É o que eu mais vejo assim no dia a dia, que as pessoas jogam tempo literalmente no lixo. É essa questão de estar certo ou ser feliz. Antes de falar isso, eu já coloquei logo no título do episódio para ficar bem claro, né? Se está certo ou ser feliz, a escolha é sua. A escolha é sempre sua, né? Se você assistir aqui a todo o vídeo e chegando no final do vídeo, você fala assim, não concordo com isso, eu prefiro estar certo do que ser feliz. Tá tudo bem, é uma escolha sua, é um direito seu. Você, inclusive, se deu o trabalho de assistir um vídeo completo para poder formular a sua opinião. Isso já é incrível, tá? E tá tudo bem, siga da sua forma, é um direito seu. Agora, se você decidir ir pelo outro caminho, que é ser feliz, além de você economizar muito tempo, mas muito tempo mesmo, a sua vida vai se tornar muito mais leve, muito mais tranquila. Você vai tender a ser uma pessoa que, ao invés de estar sempre aí contrariada, irritada ou coisas desse tipo, não, você vai ser uma pessoa que está sempre tranquila, em paz. Uma outra coisa que vai te ajudar demais também é que as pessoas ao redor, seja do âmbito pessoal ou profissional, elas vão querer estar mais perto de você. Vão ter você como uma pessoa que vale a pena ter por perto, vão querer convidar você para tudo que vão fazer. Às vezes pode ser convidar para uma festa, pode ser convidar para um cargo importante, para um novo emprego, porque essas pessoas são as pessoas queridas que todo mundo quer estar por perto. Então, dito isso, como é que funciona essa história de estar certo ou ser feliz, né? Na vida, a todo momento, mas isso é impressionante como acontece com muita frequência, você vai ter que tomar essa decisão. Nessa situação aqui, eu escolho estar certo ou ser feliz, né? Pode ser das coisas mais simples. Às vezes você está no trânsito, uma pessoa te dá uma fechada. Você tem o direito, tem a razão de repente ficar irritado, irritada com essa pessoa? Talvez sim, né? Você estava ali dirigindo corretamente, na sua faixa a pessoa vem te dar uma fechada, talvez você tenha até razão de se irritar com essa pessoa. Mas a pergunta é, vale a pena? O que você vai ganhar com isso, né? Se ela está errada, ela te fecha. Se você de repente dá uma ré, dá passagem para ela, abençoa essa pessoa para ela poder ir embora, que vai trazer de ruim para sua vida isso? Nada, né? Pelo contrário, talvez a pessoa até se desculpe, né? Algumas pessoas acham que assim, não, esse exemplo específico, né? Se o cara veio e me fechou no trânsito, eu tenho que ir lá e falar para ele como ele é uma pessoa horrível e que ele não presta atenção porque ele vai causar acidentes. Você já viu alguma vez alguém mudar o comportamento porque você gritou um monte com essa pessoa? Eu nunca vi. E às vezes você tem um comportamento inverso a isso, né, do tipo da passagem, agradece, aí sim a pessoa vai olhar para dentro e falar, poxa, pessoa tão legal ali,
até foi gentil comigo, eu fazendo uma bobagem daquela, talvez eu deva ser uma pessoa mais gentil, né? A tendência é que a coisa vá para esse lado. Então, como é que funciona isso de tá certo ou ser feliz? Num episódio como esse, você pode decidir ser feliz ou pode decidir estar certo e gritar com aquela pessoa. Quais são as consequências disso, né? No melhor dos casos, você vai se irritar, você vai acabar com o seu dia às vezes, porque você vai ficar com aquela sensação ruim. Às vezes tem pessoas do seu lado que vão pegar essa energia ruim. Tem gente que faz isso na frente de criança, né? Que é horroroso. Você tem uma atitude como essa na frente de uma criança, está ensinando ela a ser uma pessoa não tolerante, né? Só vejo coisas ruins. Se você escolher ser feliz, o que vai mudar na sua vida? Nada. Esse episódio aconteceu e sumiu. Ele não vai durar o dia todo com você. Às vezes você leva isso pro dia, né? Aquilo fica te incomodando. Você não consegue render, não consegue trabalhar, não consegue nem se divertir, porque aquilo está incomodando você. Então, não é o que acontece com você que vai definir se você é uma pessoa bem-sucedida, feliz ou o que for. É o que você faz com o que acontece com você. Isso é muito importante entender. Então, nesse caso de estar certo, ser feliz, tem vários pontos que você precisa começar a olhar para parar de se irritar, parar de trazer sentimentos ruins para você mesma, para você mesmo, e principalmente economizar muito tempo. O primeiro ponto é, vem uma pessoa e começa a expor ali uma opinião dela. Ela vai falar alguma coisa, pode ser, a gente vê que muitas vezes acontece com relação a opiniões políticas, por exemplo, ou opiniões que ela tem sobre a vida de uma forma geral. Quando ela terminar de expor a opinião dela, pode ser que você não concorde com aquilo, com aquele ponto de vista. E você não precisa concordar. Aí é que está o ponto. Quando a gente fala de estar certo ou ser feliz, não quer dizer que você vai ter que começar a concordar com tudo e com todos. De forma alguma. Mas o primeiro ponto é, se aquela pessoa veio e expôs para você alguma coisa que é o ponto de vista dela, ela pediu sua opinião, ela quer saber se você concorda com aquilo ou não, a gente às vezes se sente um pouco obrigado a dar a nossa opinião, seja concordando ou discordando de algo, e vou te dar um segredo aqui. Na grande maioria das vezes não precisa. Você pode simplesmente escutar, ficar em silêncio e nem concorda e nem discorda. Deixa a pessoa com aquilo, entendeu? Por que você vai entrar numa discussão? Eu já vi várias reuniões de família serem destruídas porque uma pessoa discorda da opinião do outro. Essa coisa de você ficar tentando convencer a pessoa a ter a mesma opinião que você não faz o menor sentido. Só vai trazer sofrimento para você. E agora, faça aí uma retrospectiva na sua vida. Quantas vezes você ficou numa discussão de concordo ou não concordo com alguém que não trouxe nada de positivo, nada de efetivo para sua vida? E quanto tempo você gastou nisso? Horas preciosas que você podia estar se divertindo, sendo feliz, falando de coisas que valem a pena na vida, e você ficou discutindo se está certo ou se está errado, tá? Então o ponto aqui é, você não precisa concordar, mas também você não precisa expor que você discorda. O que você tem que fazer é simplesmente aceitar. Dentro disso de estar certo ou ser feliz, tem esse ponto de você não precisa concordar de forma alguma, mas você pode aceitar, né? Como é que funciona isso? Vamos imaginar que tem uma pessoa que fala muito. Ela fala, e às vezes aquelas pessoas que falam sobre si mesmas, né? Sou demais, sou incrível, sou maravilhoso. Ou o outro oposto, que é pior, na minha opinião, que é sou muito ruim, não presto, não dou certo para nada. A pessoa fala. Você simplesmente pode aceitar que ela é assim. Você não precisa concordar com o fato dela ser uma pessoa que nunca deixa ninguém falar, está sempre atropelando todo mundo, mas você pode aceitar que ela é assim. Uma vez que você aceita que a pessoa é assim e você não é dessa forma, quando ela começar a falar, aquilo para de te incomodar. Você fala, ele é assim, é o jeito dela e tá tudo bem, não vou me meter nisso, deixa ela tocar a vida dela assim. E aí, às vezes, você vai até decidir não ficar tão próxima dessa pessoa. A pessoa vai estar falando, você vai dar uma volta, vai conversar com outra pessoa que tem uma conversa
mais amigável, mais interessante, e tá tudo bem, né? Agora, se enquanto essa pessoa tá falando, você não concorda com aquilo, e tá tudo bem, talvez você esteja até certa ou certo com relação a isso. Você ficar, enquanto ela fala, mentalmente trazendo para você que você não concorda com aquilo, que aquilo é horrível e tudo mais, o que vai acontecer? Você vai estragar o seu dia. E aí você vai ficar provavelmente buscando ali entradas para poder expor para aquela pessoa que você não concorda com tudo aquilo que ela está falando. E essa entrada não vai chegar nunca, porque a pessoa não para de falar. Entende? Vira um inferno a vida. E você não precisa disso. Você não precisa disso. Coloca na sua mente que você não vai melhorar o mundo de forma alguma, discordando dos outros e tentando pela força impor a sua visão. Entende? Quando você escolhe ser feliz, muda tudo, né? Eu vejo isso muito no dia a dia dentro de empresas, né? Sempre acontecem uma série de situações dentro da empresa e sempre a pessoa cai nessa sinuca de bico. Tá certo ou ser feliz. Então, pode ser uma situação com um cliente, por exemplo. E às vezes o cliente não está certo na forma como ele está se expondo, às vezes é até a forma mesmo como ele se expõe, né, muito agressiva, com, num tom que nem cabe dentro do âmbito profissional mais, mas ainda tem gente muito arcaica que tem essa coisa agressiva de falar, se impor, e talvez ele venha com uma coisa ali que você não concorda, que não faz sentido. E você fala assim, eu tenho razão nisso, porque eu tenho todos os e-mails aqui em cópia e eu posso jogar na cara dele ou na cara dela que ela está errada ou errado. Vai te ajudar de alguma forma? Isso vai te fazer feliz de alguma forma? Isso vai fazer com que a sua empresa seja mais lucrativa? Vai fazer você ganhar moral com o cliente para, de repente, conquistar novos projetos lá dentro? Eu acredito que não. E aí você chegou nessa encruzilhada. O que você decide? Tá certo ou ser feliz? Eu sempre escolho ser feliz. Eu prefiro. Além de não criar inimizades, eu não me prejudico, né? Porque a gente tem uma postura e a gente é ensinado a ter essa postura. A gente não nasce com ela de forma alguma, não é da nossa essência, mas a gente é meio que doutrinado, educado a ter essa postura de estar sempre discordando, estar sempre impondo a nossa verdade, estar sempre querendo entrar numa discussão para provar que você está mais certo do que aquela pessoa. E isso e mais um monte de coisas são questões que a gente traz para a gente e prejudicam a nós mesmos. Você está se prejudicando, entendeu? E por que você vai prejudicar a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma, que é você mesmo? Eu não vejo isso de uma forma inteligente, percebe? Desculpa falar assim de uma forma dura, mas essa é a verdade. Você não está sendo inteligente. Você está prejudicando a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, que é você mesmo. E se você é uma daquelas pessoas que olha muito para o outro e pouco para você, você está prejudicando sim as pessoas que você mais ama. Porque se você se prejudica, você está prejudicando a mãe ou o pai do seu filho, da sua filha. Se você se prejudica, você está prejudicando a filha ou o filho da sua mãe ou do seu pai. E aí você pode expandir isso para todas as áreas da sua vida. Se você não quer prejudicar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus amigos, não prejudique você mesma nesse sentido de querer estar sempre discordando, querer estar sempre certo, estar sempre julgando os outros e nunca encontrando a felicidade. Eu convido você aqui a fazer um teste. Se você, durante uma semana, decidir ser feliz, faz como um teste, só para ver se funciona ou não. Se não funcionar, você tira da sua vida. Se durante uma semana você decidir, farei de tudo para ser feliz, e você perceber que não foi bom, que não trouxe bons frutos para você, que além de a semana ser mais leve, mais tranquila, mais harmônica, os seus projetos não deram mais certo, você não começou a ter mais feedbacks positivos ao invés de negativos, se você não conquistou mais a confiança do cliente, da sua equipe, das pessoas à sua volta, faz esse teste. Se não dá certo, de repente, você pode ir pelo caminho de estar certo, ao invés de ser feliz, tá bom? Então, dito isso, vamos aqui para aquelas
perguntas frequentes que eu sempre gosto de trazer, porque elas eliminam muitas questões que às vezes só na parte teórica, né, e da forma que a gente vai entendendo os conceitos, começam a surgir dúvidas, e são dessas dúvidas que eu acredito que está ali a forma da gente lapidar o diamante e entender mais a fundo esse conceito. Então vamos lá. Mesmo quando eu tenho 100% de certeza de estar certo em alguma situação, não vale a pena mostrar isso para outras pessoas? Então, esse ponto é uma pergunta muito boa, um ponto muito importante. Às vezes tem uma situação onde você percebe que você está certa ou certo e que aquilo não vai mudar nada na sua vida. Então, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa tem uma opinião política e você discorda dela e você provavelmente vai achar que está 100% certo, que a gente sempre acha que está 100% certo, e aí você decide, não vou ser feliz não, vou estar certo aqui, vou mostrar para essa pessoa que eu estou certo, que eu estou 100% certo. Isso não vai mudar nada na sua vida, nada, não vai trazer nenhum benefício e não tem para que você entrar numa discussão como essa. Agora, vamos supor, você, de uma vida de casal com a sua esposa ou marido, e vocês estão decidindo mudar de casa, vão morar em outro lugar, e você tem 100% de certeza que apartamento é melhor, e a outra pessoa tem 100% de certeza que casa é melhor. Ok. Você deve simplesmente concordar com ela e não colocar a sua opinião para simplesmente ser feliz? Não é por aí, né? Senão você é uma pessoa que aceita tudo na vida e aí começa a se prejudicar. Então, qual que é a questão? Você não vai tentar lutar contra aquela pessoa para falar que o seu ponto de vista é melhor que o dela, porque isso não vai ajudar você em nada. A primeira coisa que você pode fazer de mais importante é, em silêncio, escutar por completo o ponto de vista daquela pessoa. Então, aquela pessoa vai expor porque ela acha que é a melhor casa. Vai dar todos os pontos. Ah, em casa a gente pode ter o quintal, não vai ter vizinho embaixo. Ela vai falar tudo que ela tem. E quando ela estiver falando isso, aqui é que está o ponto das pessoas mais evoluídas, com grande autoconhecimento. Enquanto ela estiver falando tudo isso, você tem que falar, ah, entendi tudo isso mentalmente, né? Faz sentido para você dessa forma. Não, não significa, nesse momento, você não tem que falar se você concorda ou não. Você só percebe, ah, para ela, para essa pessoa, esse é o ponto de vista dela. Faz sentido para ela dessa forma. E uma vez que você escuta tudo que ela tem para expor, aí finalmente você tem um cenário de qual é o ponto de vista daquela pessoa. Perfeito. Aí você não diz nem que você concorda, nem que você discorda. Fala, interessante, entendi seu ponto de vista, legal, agora vou te trazer o meu. Posso te contar qual é o meu ponto de vista? E você traz o seu ponto de vista sem atacar o ponto de vista da outra pessoa. Simplesmente trazendo ponto a ponto daquilo que você acredita que é o melhor para vocês, né? Para o casal de uma forma geral. E aí sim vocês vão finalmente ter uma conversa adulta, uma conversa onde ambas as partes estão tentando chegar num lugar em comum, que a ideia é vocês viverem felizes nesse novo lar, independente se vai ser casa ou se vai ser apartamento. Talvez para muitas pessoas, se isso acontecer, vai ser a primeira conversa adulta da vida, porque essa coisa de ficar concordando, discordando, tentando falar que o meu é mais bonito que o seu, que eu tô mais certo que você, é uma coisa muito infantil, né? Que não cabe mais. Eu sei que a gente vê isso dentro de grandes corporações no dia a dia, mas ainda assim é infantil, né? Porque a pessoa tem 50 anos, que ela não pode ter um comportamento infantil, né? Então, você vai trazer para uma conversa mais adulta. Aí você pode me dizer assim, ah, Daniel, mas com a pessoa que eu converso, que às vezes é uma pessoa que você ama, né? Marido, esposa, namorado, namorada, um companheiro, uma companheira, ela não aceita isso, ela não sabe fazer dessa forma, ela quer sempre impor a opinião dela. Mas cabe a você ser o agente de transformação. Se você, pela primeira vez na vida, talvez, estou supondo aqui, né? Simplesmente parar e escutar tranquilamente tudo que aquela pessoa tem para dizer, ponto a ponto, sem julgar, sem fazer careta, simplesmente escutando o ponto de vista dela, fazendo perguntas de coração mesmo, não só para embate, né?
Ó, deixa eu ver se eu entendi esse ponto. É assim que você vê? É assim que eu vejo. Legal, ótimo. Me conta mais. Aí sim você vai começar a ser o agente de transformação. A pessoa que tomou uma posição diferente, independente da posição do outro, e aí você começa a transformar essa relação. Isso quer dizer que já na primeira vez que isso acontecer vai ser maravilhoso? Muitas vezes sim, mas às vezes não. E aí você tem que ter essa paciência, essa calma de continuar fazendo isso mais e mais vezes, tá bom? Eu acho que não vou conseguir ser feliz porque ficará martelando na minha cabeça aquele assunto que sei que estou certo e outras pessoas não reconhecem. O que faço em relação a isso? Então, como eu disse, você não precisa concordar, você só precisa aceitar. Quando a gente fica com essa luta mental, né, de não, mas eu não concordo, é um absurdo, como é que ele pode pensar dessa forma? Às vezes a gente entra num embate muito doido de achar que se você não for lá e discordar daquela pessoa, você está concordando com ela. E isso não significa de forma alguma que você está concordando com ela. Só significa que você, sem julgamento, aceita a opinião daquela pessoa e que aquilo fique para ela e tá tudo bem. Você vai falar assim, mas eu tô vendo que é uma pessoa que eu amo e ela tá se prejudicando. Eu preciso mostrar para ela. Aqui fica uma grande dica. Eu errei isso muito na minha vida, sofri muito por isso e talvez seja a dica de ouro para quem quer transformar outra pessoa, não no sentido de que você quer mudar a pessoa, no sentido de que você vê que a pessoa está se prejudicando em algum ponto e que você enxerga algo melhor para ela, né? A única forma disso acontecer, se você realmente quer de coração trazer algo melhor para uma pessoa que você ama, é mudando a você mesma, a você mesmo. É impossível você, de uma forma rígida, tentar trazer aquela informação para a pessoa e ela mudar, tá? Aí algumas pessoas vão dizer assim, não, tenho várias histórias na minha vida onde a pessoa veio com uma opinião e eu convenci ela do contrário. Às vezes, tem pessoas que são tão enérgicas, tão dominantes numa conversa, que às vezes a pessoa tende a concordar com você, depois que você coloca toda a sua exposição naquilo. Mas ela concorda só para você parar de falar. Essa é que é a verdade. Ela fala, bom, com essa pessoa aqui não dá para discutir, vou falar que eu concordo, vou falar que eu vou fazer, porque não quero perder meu tempo aqui. E é assim que você quer construir as suas relações, né? Garanto que do jeito que eu falei aqui agora, você conhece um monte de gente aí que tem essa coisa de impor a sua verdade, né? Funciona. Você muda realmente ou você simplesmente vai se afastando daquela pessoa, não sente mais alegria de ter nenhum tipo de acordo com essa pessoa, porque ela sempre impõe a vontade dela, ao invés de verdadeiramente, né, genuinamente querer saber sua opinião e entrar aí num acordo entre as partes, não faz, né? Então não seja essa pessoa que tenta impor a verdade, tá? Então aceita a versão do outro, aceita assim no sentido de que esse é o ponto de vista dela, dele e tá tudo bem. Eu tenho o meu e o meu continuará dessa forma. Você vai ver que esse embate mental ele some, ele não vai ficar te incomodando por muito tempo, simplesmente porque você trouxe para você mesmo que você continua com a mesma opinião e ele pode continuar com a dele, um direito de cada um, tá tudo bem. Próxima pergunta. Tem como voltar atrás e reativar uma relação com uma pessoa que ficou estremecida justamente por não concordarmos em determinado assunto? Com certeza absoluta. Com certeza. Existem vários e vários casos de pessoas que tomaram a frente, né? Às vezes você tem um embate ali com uma pessoa, né? Já falei aqui, muitos acontecem por conta disso, né? De você concorda com uma coisa, a pessoa com a outra. Quanto mais a pessoa fala, mais você quer falar. Quanto mais ela discorda de você, mais você quer discordar dela. Quanto mais ela vê pontos negativos na sua ideia, mais pontos negativos você quer ver na ideia dela. E às vezes você vai indo por um caminho que estremece a relação mesmo, além daquela conversa, né? E aí o que acontece? Alguém vai ter que tomar a atitude de ir lá e resolver isso, de sentar para uma conversa madura, adulta, e falar, ó, não foi legal aquilo que a gente fez, desculpa se eu fiquei discordando de você, e eu queria voltar à nossa relação normal, né? Então, tem que ser uma das partes. Quem que é a pessoa mais
genuína, quem que é a pessoa que tem o poder em suas mãos, a pessoa que vai ser agente de transformação para o bem e não para o mal, aquela que toma atitude. Quem você decide ser, né? Quem que é a pessoa corajosa aqui? Quem que é a pessoa que vale a pena ter por perto? Quem que é a pessoa que faz o bem para o mundo? Você ou você vai esperar o outro? Eu aconselho muito que seja você. Você vai ter uma atitude linda. Aquela pessoa que está do outro lado lá talvez esteja no mesmo embate com você e não está tendo coragem de vir e ter essa conversa. É de extrema coragem você chamar uma conversa como essa e falar: ó, desculpa, eu não deveria ter discordado com você, de você daquela forma. Queria voltar a nossa relação a ser como ela era antes, né? E quando você chama a pessoa para essa conversa, você não precisa falar eu concordo com você. Você pode falar eu não deveria ter discordado de você tanto. Eu não deveria ter colocado todos aqueles pontos negativos que eu coloquei sobre a sua ideia. Eu simplesmente não deveria ter feito a ação de discordar, mas não quer dizer que eu concordo. Eu, a partir de hoje, aceito você como é, aceito a sua opinião como um ponto de vista seu, permaneço com o meu, mas eu não deveria ter criado uma confusão, uma relação de embate, de briga por conta disso, né? Olha que lindo, olha que incrível. Você vai pegar uma coisa que estava te incomodando muito, vai tirá-la da sua vida e vai sair. Eu acho que você sai por cima nessa situação mesmo. Foi a pessoa que foi a corajosa, que deu o passo à frente para uma relação de harmonia, não para uma relação de briga, tá bom? Tenho certeza que essa pessoa do outro lado vai passar a admirar muito você, porque grande chance dela estar do outro lado querendo vir falar com você e ela não ganha coragem, tá? Então, super aconselho. Tenho certeza que o resultado vai ser bom, mas você vem aqui me contar depois qual que foi o resultado, se te ajudou, tá bom? Próxima pergunta. O que querer estar certo tem a ver com meu tempo em 2021? Então, é justamente o que eu disse aqui. Quando eu digo assim, né, você vai perder esse ladrão de tempo. Se você for fazer uma retrospectiva, para e veja na última semana. Se você for fazer no último mês, no último ano, você vai levar um susto. Lógico que você não vai conseguir lembrar de tudo, mas só das que você lembra, se você for contabilizar aí horas e horas e horas, talvez você tenha perdido semanas. Tem gente que perde sim meses ao longo de um ano discutindo, tentando estar certo ao invés de ser feliz, jogando tempo no lixo, né? Se você fizer essa retrospectiva, você já vai perceber quantas horas você jogou no lixo, tá? Se você começar a fazer a partir de agora, escolher ser feliz, ao invés de estar certo, eu não estou nem falando aqui do ponto de que sua vida vai melhorar muito, você vai estar sempre mais em plenitude, em paz, em harmonia do que em confronto. Nem disso, estou falando de tempo mesmo. Você vai começar a perceber que você ganha muito tempo. Uma reunião que antes demorava 1, 2, às vezes 3 horas, e vocês saíam sem solução, só saíam com uma briga daquela reunião, ela passa a durar 15, 20 minutos. Você escuta a pessoa tranquilamente, sem julgamento, ela vai te trazer o ponto de vista dela, depois você pode trazer o seu ponto de vista, vocês vão ver o que tem em comum, mas você não fica tentando mudar o ponto de vista da outra pessoa. Você vai ganhar muitas horas. Tudo que você, de repente, pode ter sido atropelado pelo tempo em 2020, que você via que o dia não rendia porque era uma reunião atrás da outra. Se você for avaliar, entrar que nem uma mosquinha lá nessa reunião, você vai ver que essas reuniões que acontecem uma atrás da outra rendem muito pouco, é muita discussão, um tentando discordar do outro, um tentando impor a sua visão em cima do outro, ao invés de simplesmente expor a sua visão, que é muito diferente, e aí você vai ver quantas horas foram jogadas no lixo, né? Cada reunião de 1 hora poderia ter durado 10 minutos se tivessem ali pessoas adultas, maduras, tentando colocar um objetivo, um ideal em comum, né? Imagino que numa reunião todo mundo deve ter um objetivo, um ideal em comum, né? A coisa só é boa quando é boa para ambas as partes. Então, se você está num ambiente como esse, que às vezes pode ser até tóxico, né, das pessoas tentando se impor, seja você a agente ou agente de transformação, a pessoa que vai mudar isso, que as pessoas vão começar a perceber que você é o diferente, daqui a pouco uma pessoa com
pouquinho mais de autoconhecimento, quer vir para o seu lado, ver que faz mais sentido, na hora que você vê, você mudou completamente o ambiente, tá bom? Então é isso, espero que ao final desse vídeo você tenha decidido que a partir de agora você quer ser feliz e não tá certo, tá? Se você ainda tem isso muito dentro de você, muito forte, que é importante você impor a sua opinião, e quando você acha que discorda de alguém, você vai falar na cara dela e tal, tá tudo bem, é uma decisão sua, eu não te julgo por isso, eu já fiz isso muito, então não tenho direito de julgar ninguém que esteja fazendo isso agora, tá? É uma decisão sua, mas para aqueles que escolheram ser felizes, tenho certeza que você vai ter uma vida mais leve, mais tranquila, de mais plenitude, de mais sucesso, de mais resultados. Você vai tender a conquistar cada vez mais rápido os seus objetivos, cada vez mais rápido as suas metas, e você vai mudar por completo toda a sua vida, tudo que você vivencia hoje, experiencia hoje, tá bom? Então é isso, super obrigado e eu vejo você no próximo vídeo.